Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas nada muda? Já orou com fé, jejuou com força, clamou com sinceridade, mas parecia que o céu estava calado? Eu conheço essa dor. Eu vivi esse deserto. Meu nome é Débora Rocha. Sou ministra do Evangelho há mais de 30 anos. E hoje eu quero abrir meu coração com você. Não para te impressionar com milagres ou te ensinar fórmulas prontas, mas para contar como uma verdade espiritual me arrancou de uma vida travada para um destino alinhado com o céu. E antes de seguir, eu preciso te fazer um pedido. Não pare esse vídeo na metade, porque o que vou compartilhar aqui não são frases de efeito nem palavras bonitas. São experiências reais. Encontros reais com o Espírito Santo que podem, sim, mudar o rumo da sua história. A maioria das pessoas quer uma vida espiritual poderosa, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da renúncia. O jejum, por exemplo, é um dos assuntos mais negligenciados dentro da igreja. Muitos acham que jejum é só deixar de comer. Outros pensam que é coisa do Antigo Testamento, e tem quem diga que não tem mais tempo para isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Enquanto o povo de Deus esquece das armas espirituais, o inferno continua ensinando seus soldados a jejuar com propósito. Eu mesma atendi uma mulher que saiu de um culto satânico, onde crianças aprendiam a jejuar desde pequenas. Não para buscar deuses, mas para lançar maldição. Isso me arrepiou, porque enquanto a igreja discute se jejum ainda é necessário, o inimigo tem usado o jejum como ferramenta de destruição. E é por isso que eu digo com toda clareza: se Jesus jejuou para começar o ministério dele, quem somos nós para achar que podemos vencer essa guerra sem jejum? O problema é que ninguém nos ensina como jejuar de verdade. Ninguém nos mostra que o jejum só tem poder quando nasce do arrependimento. Eu cresci ouvindo sobre jejum. E sim, já fiz muitos. Mas durante muito tempo eu jejuava e nada acontecia. Era como se tudo estivesse travado. O céu parecia de bronze. Eu me consagrava, me isolava, chorava, lia a Bíblia. Mas parecia que Deus estava longe. Até que numa dessas madrugadas em que eu orava em prantos, o Espírito Santo falou algo que me rasgou por dentro. Você está usando armas espirituais, mas fora da posição. Aquilo me paralisou, porque até então eu achava que jejum era esforço, era quantidade de horas, era intensidade de clamor. Mas naquele dia, Deus me mostrou que o jejum só funciona quando a sua vida está alinhada com os princípios do céu. E foi aí que tudo começou a mudar. Quando você se propõe a jejuar de verdade, o Espírito Santo começa a te escavar áreas da sua vida que estavam enterradas. Ele vai fundo. Ele começa a mostrar mágoas antigas, orgulhos escondidos, pactos invisíveis, legalidades que o inimigo está usando contra você sem você nem saber. E não é fácil encarar isso. Não é leve, não é confortável, mas é libertador. Eu me lembro de um jejum específico. Eu estava no 7º dia de consagração parcial. Nada de manifestações externas, mas dentro de mim, um terremoto espiritual acontecia. O Senhor começou a me fazer lembrar de uma palavra lançada sobre mim quando eu era criança. Algo que minha tia disse em tom de desprezo, mas que moldou minha identidade por anos. Na hora que essa lembrança veio, eu chorei como nunca, porque eu entendi que aquela palavra virou uma sentença, e o inimigo usava aquilo como uma corrente invisível para impedir minha plenitude. E sabe o que fiz naquele momento? Eu renunciei. Eu quebrei. Eu declarei, em voz alta, com toda a autoridade, que há no nome de Jesus. Essa palavra não tem mais poder sobre mim. E foi como se algo saísse de dentro de mim. Uma leveza que eu nunca tinha sentido. Uma clareza que só o Espírito Santo pode dar. Foi assim que o jejum começou a me transformar. Não foi mudando as circunstâncias ao redor. Foi mudando o que estava dentro. Porque o verdadeiro jejum começa com rasgar a alma. E a alma tem muitos esconderijos. É por isso que tanta gente jejua e não vê resultado. Porque fazem um jejum externo, mas continuam internamente agarrados às feridas, aos medos, ao orgulho
as alianças que precisam ser quebradas. Deus não quer apenas que você jejue, Ele quer que você se entregue, que você se posicione. Muita gente me procura dizendo: missionária, eu jejuei por 7 dias, fiz tudo certinho e mesmo assim nada aconteceu. Será que Deus não ouviu? E a primeira coisa que eu respondo é: jejum não é moeda de troca com Deus. Não é uma chave automática que abre portas só porque você sacrificou refeições. Jejum é entrega, é guerra, é renúncia. É você se alinhar com o céu, ainda que isso te rasgue por dentro. E para quem não entende isso, vai parecer que jejum não funciona. Mas o que realmente não funciona é jejuar fora de alinhamento. O inferno não respeita esforço, ele respeita a autoridade. E a autoridade só vem quando sua vida está ajustada ao reino. E sabe como o inimigo segura a vida de muita gente? Com brechas. Brechas abertas por atitudes, palavras, pecados ocultos, mágoas que nunca foram tratadas. Tudo isso vira legalidade. E o jejum, quando é feito em verdade, começa a tocar essas legalidades uma por uma. Uma vez, durante uma campanha de 21 dias que fiz com um grupo de mulheres, eu comecei a ver coisas acontecendo que pareciam sobrenaturais. Uma delas, que estava há anos tentando engravidar, recebeu uma visão clara de algo enterrado no passado. Um voto que ela fez sem cumprir. Outra, que vivia com crises de pânico, foi curada no 14º dia, quando Deus revelou que a raiz do medo era uma maldição lançada na infância por alguém de dentro da própria casa. Ninguém falou nada. Foi o Espírito Santo que trouxe à tona. E sabe por quê? Porque quando você jejua com sinceridade, você entra num campo de batalha espiritual. Tudo que estava escondido começa a ser iluminado. Tudo que era empecilho começa a ser revelado. E se você estiver disposto a romper, Deus vai te dar direção para fechar cada uma dessas portas. Mas isso exige coragem. Coragem de encarar a si mesmo. Coragem de obedecer o que o Espírito Santo vai falar. E nem sempre será algo fácil de ouvir. Uma das experiências mais impactantes que tive foi com uma jovem que estava presa em ciclos de relacionamentos destrutivos. Jejuava, orava, ia à igreja, servia. Mas sempre voltava para o mesmo padrão. Até que, no meio de um jejum, Deus revelou a ela que aquilo era consequência de um laço de alma que nunca havia sido quebrado. Um antigo relacionamento em que houve aliança emocional, promessas, palavras de entrega, tudo isso dava legalidade ao inimigo para mantê-la cativa. Naquele dia, ela rompeu, declarou em oração, e a transformação foi imediata. Porque quando o espírito se alinha, o físico obedece. Quando a alma é liberta, a mente se renova. E onde há libertação, há avanço. E deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido com essa clareza. Existe uma diferença entre ser curado e ser liberto. A cura trata da consequência. A libertação trata da raiz. Muita gente busca cura, mas não quer tocar na raiz. Porque às vezes a raiz está onde dói. Está numa lembrança, numa injustiça, numa humilhação. Mas o jejum verdadeiro vai até lá. Ele cava fundo. Ele não alivia, mas ele cura de verdade. Já vi pessoas sendo libertas de depressão, vícios, doenças espirituais que remédio nenhum resolveu. Tudo isso por meio de jejum e oração com propósito. Não porque o jejum tem poder por si só, mas porque quando você se posiciona diante de Deus com o coração rasgado, Ele responde, e o céu se move. Muitos acham que jejuar é apenas uma prática religiosa. Outros pensam que é só deixar de comer. Mas o jejum é uma linguagem espiritual. Ele fala por você no mundo invisível. Quando você jejua, sua carne se cala para que o espírito fale, alto. E essa voz é ouvida no céu e também no inferno. Jejum feito com entendimento é mais do que disciplina, é declaração de guerra. E sabe o que acontece com um crente que jejua com propósito? Ele se torna uma ameaça. As trevas o reconhecem, as cadeias o temem. As maldições que pareciam hereditárias começam a se romper uma a uma. Porque não é você quem está fazendo força.
É o céu que está tomando posição ao seu favor. Só que para isso é preciso jejuar com verdade. Eu me lembro de uma mulher que me procurou durante uma campanha de jejum. Ela estava desesperada por libertação do filho, que já havia tentado o suicídio 2 vezes. Fizemos um plano de 14 dias com jejuns parciais, intercalando períodos de louvor e leitura da palavra. No 8º dia, o menino, sem saber de nada, acordou chorando. Disse à mãe que teve um sonho com um homem que brilhava, dizendo: "Eu ouvi o clamor que sobe por você." A partir daquele dia, o menino nunca mais tentou tirar a vida. Pouco tempo depois, entregou-se a Cristo. E hoje é evangelista. Você entende o que isso significa? O jejum rompeu o véu, abriu a brecha, enviou socorro do céu. Mas não foi qualquer jejum. Foi um jejum feito com lágrimas, com propósito, com fé. Não um ritual, mas uma entrega. Agora, é preciso falar de algo que muitos ignoram: os tipos de jejum. Nem todo jejum é igual. E você precisa entender qual se encaixa no seu momento. Existe o jejum total, aquele em que a pessoa se abstém de todo alimento, geralmente por um curto período, e é reservado para situações específicas de guerra intensa. Existe o jejum com água, o mais comum, onde a pessoa se alimenta apenas espiritualmente, bebendo água enquanto busca a face de Deus. E há o jejum parcial, como o de Daniel, em que certos alimentos são evitados por um tempo determinado, acompanhado de propósito claro e horários definidos de oração. Independente do tipo, o mais importante é o alinhamento. Jejum sem propósito é só dieta. Jejum sem oração é só privação. E jejum sem arrependimento é só teatro espiritual. O que move o céu é o coração rasgado, não o prato vazio. E eu preciso tocar num ponto delicado: o perdão. Você pode jejuar 40 dias, subir monte, clamar até a garganta secar. Mas se não perdoar, seu jejum está travado. E eu falo isso porque vivi. Houve um tempo em que nada fluía. Eu jejuava, buscava, me dedicava, mas parecia que orava contra uma muralha. Até que numa noite, enquanto orava de joelhos, o Espírito Santo me sussurrou: "Você ainda não perdoou." Na hora eu quis argumentar: "Mas, Senhor, eu fui ferida." E ele respondeu: "Não estou pedindo sua justiça, estou pedindo sua obediência." Aquilo me rasgou, e eu chorei, eu perdoei. Não com facilidade, mas com decisão. E quando o perdão saiu da minha boca, o céu se abriu. Foi como se um rio que estava represado finalmente encontrasse caminho. A libertação começou a fluir, não só em mim, mas na minha casa. O perdão não é emoção, é chave. E muitos estão com a vida travada porque oram por libertação, mas se recusam a liberar perdão. Há coisas que você está enfrentando hoje, que começaram antes mesmo de você nascer. E isso não é misticismo, é realidade espiritual. Estamos falando de maldições hereditárias, ciclos que se repetem, vícios que atravessam gerações, rejeições que parecem genéticas. E se você acha que isso não existe, basta olhar com atenção para algumas famílias. O avô morreu alcoólatra, o pai também, e agora o filho já está entrando nesse mesmo caminho. E sabe o que é mais chocante? Em muitos desses casos, todos frequentam a igreja, conhecem a palavra, oram, cantam louvores. Mas algo invisível continua amarrando suas vidas. E é aqui que o jejum entra como uma arma que desarma essas prisões espirituais. Durante uma campanha que fizemos com intercessores no nosso ministério, uma mulher teve uma revelação profunda no 9º dia de jejum. Ela sempre dizia: "Na minha família, ninguém consegue se casar. Irmãs solteiras, primas abandonadas no altar, relacionamentos sempre terminando da mesma forma." Até que em jejum, o Espírito Santo a levou a sonhar com uma cerimônia antiga, onde a avó dela havia feito um voto de entrega da linhagem feminina a uma entidade. Era um pacto, um laço invisível, e até aquele dia, ninguém havia discernido isso. Mas o jejum revelou, e a oração destruiu. Aquela mulher se posicionou,
oramos juntas, renunciamos todo o voto ancestral e não foi simbólico. Foi guerra espiritual. 2 meses depois, ela recebeu o pedido de casamento de um homem de Deus, que hoje é seu esposo e companheiro de ministério. Isso é quebra de ciclo. Isso é libertação real. Talvez você esteja aí, tentando resolver com esforço algo que só será quebrado com jejum e autoridade, porque há cadeias que não respondem à lógica. Elas só se rompem com posicionamento. É por isso que eu insisto. Jejum não é sobre comida, é sobre governo espiritual. Quando você decide jejuar com propósito, é como se você colocasse seu nome no campo de batalha do céu. E o inferno toma conhecimento disso. E vai reagir. Vai tentar te distrair, te adoecer, te cansar, te fazer desistir. Porque ele sabe que se você permanecer, algo vai mudar. E não é só na tua vida. É na vida da tua casa, da tua descendência. Sabe, eu já acompanhei tantos casos de pessoas que viviam travadas, com a vida paralisada, e descobriram que estavam sob maldições lançadas por palavras. Você nunca vai ser ninguém. Você só dá trabalho. Tudo que você faz dá errado. Palavras ditas por pai, mãe, professores, líderes, e que foram guardadas no inconsciente como verdade. Mas o jejum... o jejum expõe essas mentiras. O jejum traz luz onde havia escuridão. E é nesse momento que o Espírito Santo age com precisão. Ele mostra o que precisa ser quebrado. Ele revela o que precisa ser renunciado. E se você tiver coragem de obedecer, ele te leva a um novo nível de liberdade. Porque não há pacto, palavra maldita ou maldição, que resista a um crente posicionado de joelhos, em jejum, debaixo da autoridade de Deus. Existe um segredo que quase ninguém fala, mas que todo intercessor maduro conhece. O jejum afina os ouvidos espirituais. Ele não só rompe cadeias, ele remove o ruído. Ele tira o barulho do mundo e te sintoniza com o céu. Já percebeu como é difícil ouvir Deus no meio da correria? No meio das distrações, das redes sociais, das pressões do dia a dia? Mas quando você jejua, algo muda. Você começa a ouvir o que antes não percebia. Versículos ganham outro peso. Sonhos começam a fazer sentido. Aquele silêncio que antes parecia ausência começa a se tornar uma linguagem. E foi isso que aconteceu comigo em um dos jejuns mais marcantes da minha vida. Não jejuei pedindo portas abertas, cura ou livramento. Dessa vez, minha oração era simples. Senhor, fala comigo. E ele falou, não com trovões, não com vozes audíveis, mas com detalhes, com percepções, com discernimento. Uma paz que me guiava a tomar decisões com segurança. O Espírito Santo começou a falar comigo nos detalhes do dia, por uma música que tocava, por alguém que cruzava meu caminho, por uma palavra que parecia gritar dentro da Bíblia. E ali eu entendi que o jejum não serve só para receber bênçãos. Ele serve para ouvir direção. Porque uma palavra de Deus pode valer mais que 10 anos de esforço humano. Durante esses momentos de jejum profundo, é comum que o Espírito Santo te leve a confrontar o que está desalinhado. E isso pode ser doloroso. Ele pode te pedir para abandonar relacionamentos. Pode te mostrar que aquela oportunidade tão desejada não veio dele. Pode te conduzir a pedir perdão onde você nunca quis voltar. Mas se você obedecer, mesmo com dor, vai experimentar a leveza de estar no centro da vontade de Deus. O jejum não te faz mais santo que os outros, mas te coloca mais sensível ao céu. E quando você está sensível, o impossível se torna acessível. A fé se fortalece. As decisões ganham peso eterno. E aqui vai um conselho prático. Ao jejuar, mantenha o silêncio. Não exponha sua consagração. Não anuncie jejum como troféu. O próprio Jesus disse: quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto. Isso fala de intimidade. Jejum não é vitrine, é secreto.
é entre você e o Pai, e o que é feito em secreto, Ele recompensa em público. Muitos estão jejuando da forma certa, mas anulam o processo porque precisam de aplauso. A verdadeira recompensa não é um milagre visível, é o que o jejum faz dentro de você, a nova pessoa que você se torna depois dele. Porque quem jejua com profundidade nunca sai o mesmo. Agora que você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo muito claro. Deus ainda responde jejuns sinceros. O céu ainda se move quando encontra um coração quebrantado. As cadeias ainda se quebram e o Espírito Santo ainda fala. Mas tudo começa com uma decisão. Você vai continuar tentando vencer nas próprias forças ou vai se render de verdade? Vai continuar jejuando só com o estômago? Ou vai permitir que Deus rasgue sua alma, cure suas raízes e revele as áreas escondidas que precisam ser tratadas? Se você sente que há algo travando sua vida, sua família, seu ministério, se sente que há um ciclo que se repete, uma opressão que não vai embora, um cansaço que não é natural, talvez esteja na hora de um jejum com propósito, de um encontro com Deus onde você não pede, você se entrega, onde você não corre atrás da bênção, você corre para os pés do abençoador. Porque quando você encontra esse lugar secreto, onde não há plateia, não há aplauso, apenas lágrimas e rendição, algo no mundo espiritual se rompe. E antes de terminar esse vídeo, eu quero orar por você. Que o Espírito Santo desperte em você a coragem de jejuar com entrega. Que Ele revele onde estão as brechas. Que Ele traga à luz os pactos, as palavras, as feridas escondidas. Que Ele te levante como um guerreiro. Que Ele transforme sua consagração em resposta visível, em nome de Jesus. E agora, se essa palavra tocou você, não pare por aqui. Estou deixando na tela um vídeo complementar que pode fazer todo sentido em você ter chego até aqui. Clica agora no vídeo. Não deixa para depois, porque talvez seja exatamente isso que você precisava entender para viver uma vida sobrenatural com Deus. Deus abençoe.